ser a contribuição do Fernando. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, certo? É sempre bom a gente estar fazendo uma reflexão no meio de militantes, né? Cuja perspectiva é a intervenção e a transformação, certo? Eu quero ter como ponto de partida, o Fernando começou falando, essa questão da parcialidade. Eu vou utilizar como ponto de partida duas citações, uma do Marx e outra do Lenin. O Marx vai dizer uma coisa interessante, né? Porque, como o Fernando colocou, 10 anos do PT, positivo ou negativo, certo? Depende do referencial. Para a Rede Globo foi positivo, né? O agronegócio foi positivo. Tanto é positivo que continua apoiando, continua certo. Então, quer dizer, aí a gente já fica bem. Então, quer dizer que é só parcialidade, então é uma parte contra outra parte, qual é a verdade? Foi ou não foi positivo? Essa é a questão. E o Marx vai dizer uma coisa muito interessante, ele vai dizer o seguinte, numa obra dele, A Ideologia Alemã, que a gente tem que ter como ponto de partida, para analisar a realidade social, não que as pessoas, né, ou até a sociedade vá pensar sobre si mesma. Você tem que ter como ponto de partida a realidade. É isso. Então, quer dizer, é possível fazer uma análise científica do governo Lula. Bem, então a gente não pode ser parcial. Aí eu vou me ancorar no Lenin. O Lenin escreveu um texto que era a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, que ele vai dizer assim: um liberal pode falar de democracia, mas o marxista sempre vai perguntar, para que classe? Então eu vou dizer, eu posso falar do governo Lula. Para que classe? Essa é a questão. Veja, agora, qual é a vantagem, como é que você vai combinar essas duas posições? Certo? De uma única maneira. Aos trabalhadores, aos que estão interessados na transformação social, a verdade interessa. Por isso que nós podemos ser, não há neutralidade, certo? Na política, na ciência social, mas você pode ser extremamente objetivo e imparcial e estar a serviço da transformação social. Porque podem inventar o que quiserem, certo? Mas a universidade pública está em crise. A escola pública está em crise. O latifúndio está aí arrasando e destruindo. Então, é uma coisa que não é mentira nossa. Então, esse é o ponto de partida, né, que nós temos. Segunda coisa, né? Então, como é que eu posso dizer que o governo Lula foi positivo ou não? Né? Se os 10 anos do PT foram positivos ou negativos? Eu tenho que me referendar na realidade brasileira. O que é o Brasil? Né? Que é o Brasil, um país de passado escravista. É isso que nós somos. Né? Um país que entrou já subordinado de maneira atrasada, explorada ao mercado mundial. É isso que nós somos. Ou seja, a acumulação no Brasil se dá em função, em última instância, das diretrizes do mercado internacional. O Estado brasileiro, tanto colonial, imperial, burguês, sempre foi um Estado contra os trabalhadores. Aquela que a gente estudou em história, né? De que a questão social é uma questão de polícia, né? É uma marca do Estado brasileiro. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que saber se é um governo que está dizendo, se modificou alguma dessas questões estruturais do Brasil. Essa é a questão central. Eu posso julgar se um governo, se um conjunto de forças sociais e políticas significa um avanço, progresso, no interesse da população do Brasil, da maioria da população brasileira, que são os trabalhadores, se as causas seculares de atraso, de desigualdade, de injustiça social no Brasil estão sendo combatidas. Ou se estão sendo aprofundadas. Essa é a questão central. A gente também não deve partir, como eu disse, para as aparências. E
analisando bem, até hoje no Brasil, a gente teve um império, um grande historiador, né? Tudo bem que é stalinista, não sei o que mais lá, mas mesmo assim eu gosto dele. O Nelson Werneck Sodré. Eu gosto dele porque ele morreu lutando contra o neoliberalismo, certo? Enquanto outros, como o Goreda, que está vivo, não é mais marxista. Então eu fui ficar com ele. Né? Ele dizia que... Ele stalinista morto. Não, o cara ele morreu. O último livro dele foi sobre o quê? Foi Tudo é Política, denunciando o neoliberalismo. Né? Quando, em 1990, os caras estavam pulando para o outro lado. E ele vai dizer o seguinte, o que era o império? Ele vai definir a melhor definição que eu ouvi do império. Uma grande fazenda com capataz. Então aí tem isso. Vem a República. Aí a gente tem a República Velha de 1889 a 1930. O atraso completo contra os trabalhadores. Nós tivemos depois a ditadura do Vargas, 37 a 45. Depois aquele período de República Liberal, UDN, PCB, que deu no golpe militar. Né? E essa é a história do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Depois, mais adiante, eu vou dizer para vocês, porque o Lula diz, nesse documento aqui, o decênio milagroso aí, que o Brasil vive numa democracia que nunca teve, etc. Bem, o Fernando aqui vai colocar que o governo Lula é um governo burguês atípico. E eu quero dizer o seguinte, como é que a gente analisa a vitória do Lula? O Lula expressou, gente, um ascenso das lutas operárias e camponesas do país. E expressou isso, olha, quem se lembra daquela eleição, estava tão em ascenso que você tinha dos candidatos, você tinha um candidato do PSD, um candidato da Causa Operária, você tinha o Lula, você tinha o PSB, o garotinho, um socialista, você tinha o Ciro Gomes com o PPS, ou seja, todos, e o PDT, ou seja, todos, à exceção do PSDB, que social-democracia já é uma bandeira, já é um título, uma qualidade, entre aspas, um nome que estava vinculado ao governo operário, todos esses candidatos se dizendo de um herdeiro de alguma perspectiva de esquerda. Mas à direita ou não, ou seja, você não tinha um candidato como, por exemplo, o de direita, dos democratas puro, você não tinha um Afif, agora me lembrar, o Afif que agora fumou, que agora está no governo, eu me lembro do Afif, quando foi candidato em 89, dizendo na TV que nós tivéssemos cuidado com a estrelinha do PT. Quem se lembra disso? Cuidado com a estrela do PT, que é aquilo que está caindo, que é o comunismo no Brasil. Então, das duas, uma, ele se converteu ao comunismo, ou o PT, né? Se converteu ao negócio. Exatamente. Né? Então, veja, os candidatos se apresentavam, era esse Partido Comunista que era o PTF, era uma ascensão do movimento, por quê? Porque o governo FHC estava em crise, estava perdendo fôlego, por causa de uma crise mundial. Era isso que estava mobilizando as massas e tudo. Agora, o que é que nós temos? Essa virada que foi expressa aqui do PT à direita, tem uma causa essencial. A imaturidade política do movimento dos trabalhadores para ter um programa independente. Ou seja, para defender os seus interesses históricos. A luta contra o latifúndio, a luta contra o capital estrangeiro, contra o imperialismo, a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas, certo? Por quê? Porque com a crise o PT, o setor da esquerda, mas principalmente o PT, que falava da boca para fora de socialismo, que já tinha que se tinha colocado diversas vezes, se chocado contra as estruturas da burguesia e do Estado burguês, já tinha começado a debandar, certo? Para posições cada vez mais à direita. Ou seja, posições que achavam no limite que o problema não era o capitalismo, que o problema não era a exploração do homem pelo homem, mas que o problema era como humanizar isso. Era essa a essência da política do PT. Certo? Então, veja, a vitória do Lula expressa o resultado do ascenso do movimento operário com uma direção que não está à altura desse ascenso.
Uma direção que fez uma opção programática e política, certo? Para uma perspectiva que, historicamente, foi demonstrada que levou sempre os trabalhadores à derrota, que é o reformismo. Alguém estava dizendo assim, eu sou reformista, o reformismo é bom. Não é bom, meu amigo. Por que foi o reformismo que matou a Rosa Luxemburgo? Foi o reformismo que enterrou a Revolução Espanhola. Foi o reformismo do PCB que fez o Brasil, o movimento dos trabalhadores, entregou de bandeja a questão do regime militar. Eu digo isso porque eu já fui militante do Partido Comunista Brasileiro e fui prestista. Eu vi, eu li, e o Prestes falou, pode tomar o golpe, vai dar o golpe. Nós temos um esquema militar. Até hoje eu estou procurando esse esquema. Certo? Não tem. Tá certo? Então veja, isso que já é uma série de derrotas que causou o movimento, foi colocado como bandeira do PT. Ou seja, para nós, veja, criticaram muito o Fernando Henrique Cardoso, porque o PSDB foi um racha, entre aspas, a esquerda do MDB. Aí você fala, como é que você vai se aliar com os democratas? Como é que você vai se aliar com o PFL, que é o setor mais atrasado? Aí o Fernando Henrique, né, sociólogo, ensina alguma coisa, não. Mas o setor mais progressista vai hegemonizar, certo? Aí, certo? Então, já deu nisso. E a teoria do PT era essa, não. Nós vamos se aliar com o setor mais democrático, mais liberal da burguesia, representado pelo Alencar, para termos um novo modelo de desenvolvimento. E assim a gente vai marchando e um dia a gente chega lá. Essa foi a certo? E a política, gente, se vocês olharem os grandes intelectuais do Partido dos Trabalhadores, eles estão divulgando a imprensa isso, continuam dizendo isso. E dizendo que é uma estratégia correta e que avançamos realmente. Né? Bem, mas chegando ao ponto central. Há avanços. Né? E aí, gente, a gente só pode... Olha aí, nós só podemos compreender isso, gente, com a dialética. Eu sei que na universidade falam muito mal da dialética, falam muito mal do marxismo, né? Mas só com a dialética a gente entende isso. Certo? Porque, veja, de fato, certo? Veja, por que os trabalhadores, hoje em dia, dizem que o governo do PT é um governo que avançou? Gente, nós tivemos na década de 90 uma política de terra arrasada. Certo? Uma política de terra arrasada e uma crise econômica. Hoje, o governo do PT e do início da Dilma surfaram numa onda de crescimento. Veja, o capitalismo é um regime que necessariamente faz parte, é imanente a ele, está dentro, é a alma do capitalismo. Ele é assim, ó. Certo? Então, necessariamente, você tem as crises cíclicas, assim, né? De períodos de crescimento e depois de descendência. Crescimento e descendência. Sendo que essas crises que estão no capitalismo, que ocorrem no capitalismo, está numa quadra histórica de profunda decadência das taxas de crescimento do capitalismo. Gente, não é à toa, por que o empresário prefere investir em capital financeiro, ou seja, em bolsa e tudo mais, do que investir na produção? Por quê? O capital financeiro não gera riqueza, tá certo? Transfere. Né? Ou seja, essas bolhas especulativas, tudo isso demonstra o quê? A incapacidade do capitalismo nessa quadra de produzir e continuar gerando riqueza em um determinado ritmo. Então, o que é que o capitalismo sobrevive? Cortando, se não dele, o próprio excesso, mas tirando de quem já não tem. É assim que é o motor do capitalismo. E veja, se o primeiro momento da crise foi nos Estados Unidos, o segundo está sendo, a própria imprensa burguesa, eu gosto sempre de assistir o Globo News, tá certo? Ou baixar a graça, mas para ver o termômetro, né? Porque os caras falam que está em crise. Estão dizendo que a recuperação da Europa vai de 5, 6 até 10 anos. Né? Ou seja, como é que o capitalismo resolve suas crises? Resolve. Quem disse que o capitalismo resolve suas crises? Resolve de que maneira? Capitalisticamente. E isso vai chegar ao Brasil. Mas tem uma coisa interessante, veja. O Brasil cresceu.
A classe trabalhadora aumentou o salário mínimo? Aumentou. Houve um aumento de renda dos trabalhadores? Houve um aumento de renda dos trabalhadores. Em que contexto? Houve um crescimento da economia? Houve, com mais concentração, com prioridade no agronegócio, com desnacionalização da economia, quebra de empresas nacionais. Certo? E isso é uma bola de neve. Certo? Aqui, ó, eu tenho aqui o documento do PT, e mesmo no documento dele, eles acham que é a melhor coisa do mundo. O Brasil é um dos maiores, vai chegar a ser o maior exportador agrícola. Gente, a gente já era isso no café do Império. Passar para o passado. Entendeu? A China, que é uma plataforma, até a China vem mais produto industrializado do que a gente. Ou seja, nós estamos indo historicamente para o buraco. Certo? Porque o que determina a pujança de uma economia é o setor industrial. Então o que a gente faz? Somos o maior produtor do mundo de soja. O que? A gente produz soja para alimentar porco da Europa e dos Estados Unidos. Então isso é uma... Né? Isso reverbera na nossa própria compreensão da nossa educação. Por que a educação brasileira está perdendo a qualidade? Porque não necessita mais, em última instância, formar, como formava antes, para o pensamento abstrato. A gente quer o quê? Comprando os pacotes tecnológicos. Então, para que formar cientista aqui? Para que ter bolsa para mestre, para doutor? Né? E eu vi um professor dizendo uma coisa que me martelou na cabeça. Mas a escola hoje, escola pública, não é para educar trabalhador, não. Escola pública hoje é para deixar o povo trancado dentro da escola para não ver da rua assaltar. Olha só, eu fico isso martelando na cabeça. Ou seja, a escola pública como um mecanismo de controle e não de formação. Deixa esse pessoal trancado, porque se for para o meio da rua, o que vai acontecer? Né? É uma visão, né? Eu fiquei pensando, tá aí, é um bom motivo para pesquisar, né? Tá certo? Mas você vê que, olha que coisa interessante. Então veja, ao construir-se mais universidades federais, construíram, gente. Sob que condições? Tem concurso público para professor? Tem, mas os professores são cada vez mais precarizados. Cada vez mais pior as condições de trabalho na universidade, pior as condições de trabalho. Bom, quem está nesse nova... Quem é professor aqui, está nessa administração? Roberto Claro, não é Cecília Gomes, não? Tudo a mesma coisa, né? Tudo está na família, né? Mas olha só, tiraram vice-diretor, a minha esposa é da educação, eu fui visitar uma escola hoje, disse que a coordenadora pedagógica estava lá respondendo, sei o quê, peraí que eu vou lá na portão, abrir o portão. Espera aí que teve uma briga, com licença. Ou seja, essa é a função, porque tirou aquele funcionário que ficava cuidando, né? E mais do que isso, tem um aluno meu que disse, olha, nós fomos fazer um curso para aprender a administrar. Onde é que vocês foram? Rio de Janeiro, São Paulo? Não, fomos nos estados de Sobral. Para aprender, 2 ônibus saíram daqui para eles aprenderem, entendeu? Essa é a situação. Então, aí você diz, a Josete da educação, os índices, nesse próximo ano vão aumentar. Tenho certeza absoluta que vão aumentar. Certo? Depois dessa tragédia. Agora vão aumentar em que condições? Maior pressão nas escolas, né? E é um trabalho focalizado, não é mais universalizado. Você considera na primeira série, na segunda série. Né? Então vejam, em relação ao salário, houve aumento de salário? Houve. Agora criaram-se emprego, 20 milhões de empregos. Agora a maioria dos empregos não chegam nem a 2 salários mínimos, 90%. Ou seja, você expandiu, que é o movimento da economia normal, mas explorando mais os trabalhadores. Sem direitos. Certo? Ou seja, então há um desenvolvimento, mas um desenvolvimento que, em última instância, para os trabalhadores é para trás. Alguém já disse assim, nós vamos para uma bolha. Eu acho que não vai ter bolha aqui no Brasil especulativa, explorar coisa nenhuma. Vai explodir primeiro os nossos trabalhadores. Mas o endividamento é uma coisa que vai chegar a um limite. Porque a economia está deixando de crescer. Quando a economia deixa de crescer, qual é a lógica de um governo como esse? É transferir cada vez mais recursos públicos para a iniciativa privada.
Ou seja, então nesse novo período aí vai faltar dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde, vão fazer outra reforma da Previdência. E eles vão fazer isso, gente, enquanto está nessa fase de ascenso. Veja, a burguesia, gente, é muito descarada, tá certo? A burguesia não tem princípio, a burguesia não tem moral. O problema da burguesia é continuar ganhando dinheiro e acumulando e acumulando. Então, tanto faz. Tá o Lula, tá a Dilma, tá a Maria Tereza de Calcutá ou qualquer outra pessoa. Contanto que esse é o objetivo. O problema não é da burguesia, o problema é do setor. O Lula já está com a vida ganha, a Dilma vai sair e já está com a vida ganha. Certo? E esse governo, agora, ele tem uma coisa que é um problema que só vai ser resolvido quando ocorrer um acirramento na luta de classe. Certo? Essa é a questão central. Porque um dos outros princípios do marxismo é que quem faz a história são as massas. Por isso, heroísmo não faltou nos companheiros que caíram sob a ditadura. Mas quem derrubou a ditadura não foi a guerrilha urbana. Quem derrubou a ditadura foi o movimento dos operários do ABC. E depois as grandes greves dos canavieiros. Foi isso que derrubou. Ou seja, quem vai superar as ilusões do Lula é o movimento de massas com a sua própria experiência. Né? Agora, o que é que nós temos? Esse é o nosso problema. Nós temos que reconstruir novamente uma vanguarda revolucionária. Essa é a grande questão. Eu acho que é uma coisa importantíssima o papel que o PSDB tem. Né? Hoje, em qualquer lugar. Isso daqui, gente, isso aqui é uma ilha, uma gota d'água. Categorias como classes sociais, como exploração, como opressão. Nem está na universidade, não está nem no diálogo dos materiais da própria classe, dos seus organismos, não está nos materiais da CUT. Muito tempo. O MST é um caso à parte, eu acho. Você tem uma direção. O MST, de fato, gente, não é um movimento. O MST é um partido, certo? E é um partido de cunho maoísta. Eu ministrei aula no curso aqui Social da Terra. A primeira coisa que eu me apresentei, eu disse assim, eu sou marxista e sou comunista. Aí os alunos, nós também. Aí eu fiquei animado. Né? Aí eu falei, né? Aí passei um texto, né? Claro, fui defender o Trotsky, já ficava com cara feia. Fui criticar o Mao Tse-tung, como só criticar o Mao Tse-tung, certo? Mas veja, mas há uma contradição. Qual é a nossa, não é nem questão de esperança, porque, desculpa, essa categoria de esperança, gente, não faz parte do marxismo, mas faz parte do tá certo? Se como categoria, vamos dizer assim, estou dizendo que as pessoas não têm esperança não, é importante, tá certo? Nós trabalhamos com a categoria de possibilidades. Essa é a nossa categoria, né? Então, há uma tendência, há uma possibilidade de choque. Ou seja, veja, entre o que é, essa é a grande contradição, entre o que é dito e o que há, de fato. Então a tendência cada vez mais é aumentar o desemprego, o ritmo, né? E com essas diretas, o MST, você tem um discurso da direção que fala de Mao Tse-tung, fala da Revolução Cubana, fala da... E você está tendo uma prática de subserviência. Veja, há uma tensão. Né? Como, veja, o Lula, gente, como ele falou, o Lula só teve um outro personagem, 2 personagens no Brasil, que o Lula superou. Um foi o Getúlio Vargas, o outro foi o Luiz Carlos Prestes. Não tem mais outra personalidade. Agora, tudo tem um limite. E veja, essa questão do Lula é tão importante, do mito, né? Mito você não derrota mito. A gente não pode vencer o mito. E veja, e o Lula, você vê um ódio visceral, principalmente aquela maldita burguesia paulista, ela odeia o Lula, certo? Porque ele é operário, gente. Por mais lucro, ele não a direita mesmo, a questão do Lula, porque o cara é operário, e o povo sente isso. Né? Supera, né? O Lula é mais querido do que o Chaves. Gente. Agora teve a eleição, quase que a direita ganha, pessoal. O Lula
Lula já começou a campanha. Qual é, gente, o órgão da imprensa, tirando esses outros, grande, que vai pegar e vai bater de frente com o Lula, saber que ele foi envolvido com a corrupção, que ele é o mais direitista de todos. Gente, o pessoal fizeram isso com o Bolsa História, eles vão quebrar tudo. Né? Então, agora, o Lula, veja só, o que demonstra isso? Quando a burguesia precisa de uma própria pessoa que nasceu da classe para conter a classe, demonstra uma fragilidade da burguesia brasileira. Certo? Ou seja, essa natureza de um regime de frente popular, quem sustenta, em última instância, são os que vieram do próprio movimento. Eu tive uma experiência de militante, muitos dos que militaram comigo, estão aí, estavam na administração da Luziane, certo? Tem uma pessoa que foi muito, é minha amiga e tudo, que é o Acrísio. Todo mundo sabe que é o Acrísio, né? Pois é, eu militei com ele, joguei preda, fui preso, apanhei com ele, né? E ele não quer reforma institucional, vou dizer só, assim, mal acompanhado, né? Mas só quem militou comigo, Acrísio Senna, presidente da CUT, o Diacis, o Eudes, que é deputado federal. Eu conheci o Eudes no Carlito Pamplona de chinelo da Juventude Operária Católica. Hoje ele agora, né, está aí deputado federal. Gente, o que é isso? Foi presidente da CUT. O que demonstra isso? Eles saíram, foram cooptados, quando é 1, 2, mas não é isso, gente. Foi um deslocamento social da burocracia sindical para dar sustentação à reprodução do capital e ao regime no Brasil. Você precisar disso demonstra o quê? A burguesia quer governar e quer constar seus gerenciais da vida. Gente, o Cid Gomes, você imagina esse rapaz, o cara dizer que é socialista. Por que ele quer socialista? Por que ele disse guarda a Dilma? Por que ele veio, né, parou até um aeroporto para correr atrás da Dilma? Disse que o Lula é amigo dele. Por que eles precisam disso? Demonstra, de certa maneira, essa fragilidade do regime, segundo a minha avaliação. Certo? Então, penso eu, certo? A tendência, a crise vai aumentar. Certo? Agora, não significa que isso acontecendo, nós vamos ter um movimento organizado e que a esquerda vai crescer. Vou dar um exemplo concreto. Grécia. Mais de 30, 40 greves gerais. Cresceu a esquerda, mas quem cresceu também para a esquerda? A direita. Gente, se tiver um plebiscito hoje no Brasil, passa, tá certo? Diminuir a idade penal. Não é não? Passa, gente. Certo? Veja, então você tem veja, a consciência das massas, veja, uma coisa que marcou muito a minha militância foi quando eu cheguei em São Paulo, uma atividade de uma organização política, peguei um ônibus, em plena CUT lá quebrando com Meneghel, aquele negócio todo, entro no ônibus, tá um trocador, um ônibus, empresa privada, com um broche da CUT, aquele de metal. Por que ele está com aquilo ali? Porque foi um direito dele, que ele conseguiu na luta. Né? Ou seja, esse operário, hoje nós não temos isso. Hoje. Certo? Então veja, agora o que é que acontece? A grande tarefa dos revolucionários é com o aceleramento, a crise se acelerando, se a consciência de classe vai se desenvolver. Ou seja, os trabalhadores terem consciência da sua independência política, da sua diferença com a burguesia e da sua força. Porque foi isso a tragédia do movimento operário brasileiro, é a de que o setor mais avançado que conduziu o movimento operário contra a ditadura, contra a nova república, depois começou a patinar, né? Acho que é uma categoria muito importante essa, como é? O vendaval oportunista. Voaram tudo para o outro lado. Certo? Então hoje, quem é aqui da universidade, em qualquer outro lugar, você vai com um ato desse, ninguém fala de socialismo, ninguém fala de luta de classe. Ninguém foi não. A gente foi pro ato aqui da... A José estava lá. A gente foi na José, foi do Sindoeste e tudo. Aí José, os alunos, todo mundo fala, a direção do sindicato, o discurso mais à esquerda foi da Raquel, disse, mas esse povo tudo novo, cara. Pra querer tocar fogo. Mas tinha que ser da Raquel. Não, tô dizendo, mas veja. Tinha que ser. Mas a Raquel falou. Veja,
Antigamente era uma disputa para saber e para discutir estratégias, né? Então esse é o problema, né? Agora, o que é que nós podemos ter como balanço do